A aula de hoje é sobre o trabalho de um reverendo britânico que viveu no século XVIII chamado Thomas Bayes. Bayes, além de reverendo, era um matemático de horas vagas. Mas antes de entrar no trabalho dele, eu vou fazer um paralelo com o trabalho de outro conterrâneo dele chamado James Maxwell. Nesse livro, O Mundo Assombrado pelos Demônios, no capítulo 23, intitulado Maxwell e os Nerds, foi o momento em que o Carl Sagan chamou a minha atenção para a vida desse camarada. Uma das coisas que o Sagan diz nesse capítulo é que Maxwell só não ganhou o título de Sir, como Sir Isaac Newton, porque ele tinha cara de nerd. Mas a questão principal mesmo é que poucas pessoas modelaram a história da humanidade de uma forma tão intensa quanto Maxwell. Ao entender a relação entre eletricidade e magnetismo, Maxwell deu a possibilidade para a gente desenvolver o rádio, desenvolver a televisão, desenvolver as comunicações, tal qual a gente tem hoje. Então, graças ao trabalho seminal de Maxwell, nós temos hoje Wi-Fi, nós temos internet, nós temos telecomunicações, satélite. Satélite tem a mão do Newton, é bem verdade, mas a comunicação tem muito do Maxwell. Veja, Maxwell modelou a nossa história. Graças ao trabalho dele, o nosso futuro foi influenciado de uma forma muito grande. Thomas Bayes, ao seu modo, conseguiu modelar a nossa história. Conseguiu modelar o nosso futuro. De uma forma diferente de Maxwell, porque Maxwell tinha uma obsessão, a relação entre eletricidade e magnetismo. Bayes conseguiu destravar o entendimento não só de uma coisa, de várias coisas em vários campos da nossa atuação. Então, Bayes, ao seu modo, também é um modelador da nossa história. E para a gente entender como é que isso funciona, eu vou fazer uso de uma historinha. Essa historinha, ela está no livro O Sinal e o Ruído, do Nate Silver. Nate Silver é o estatístico da ESPN. Então, toda vez que vocês assistem um joguinho de basquete, beisebol, qualquer um joguinho ali, as estatísticas e as probabilidades que são vinculadas, né, na transmissão, seguramente tem a mão do Nate Silver no cômputo delas. Mas no caso do Teorema de Bayes, ele pede para que a gente se veja como uma mulher que está chegando de viagem e encontra na sua gaveta uma calcinha que ela não conhece. Então ela já se liga, estou sendo traída. Porque como é que essa calcinha poderia aparecer aqui se isso não tivesse acontecendo? O que o Nate Silver coloca é que o Teorema de Bayes ajuda a resolver essa situação. Primeiro, ele pede para que a gente estime a probabilidade de que aquela calcinha apareceu em decorrência de uma traição. Então ele vai aqui e estima que essa probabilidade é 50%. O segundo passo é estimar a probabilidade de que aquela calcinha apareceu ali numa condição contrária, ou seja, sem estar havendo traição. Neste caso aqui, ele estima essa probabilidade em 50%. Mas só para vocês perceberem que a coisa não é tão simples assim, observe aqui. Ó. Uma possibilidade é que a calcinha seja do seu marido. Outra é que ele pode ter comprado um presente para ela e só não teve tempo de embrulhar e ela apareceu ali. Então vejam, no todo, isso não é nenhum absurdo. Em todo caso, a probabilidade disso estar acontecendo é só de 5%. O terceiro e último passo é estimar a probabilidade de que, de fato, está havendo uma traição. Isso é o que o Nate Silver coloca aqui como uma probabilidade prévia. Né? E aí ele foi atrás de algumas pesquisas, onde ele cita aqui que, num ano comum, apenas 4% das pessoas casadas traem seus cônjuges. Então veja, essa é a probabilidade inicial de uma traição. Feito isso, é a condição, é o ponto onde a gente pode aplicar o Teorema de Bayes para avaliar a possibilidade de uma traição, dado
a calcinha encontrada. Fazendo um resumo do que a gente viu, tem o seguinte: probabilidade prévia, que é a estimativa inicial das chances de uma traição, que ele chamou aqui de X, 4%. Um fato novo foi encontrado, uma calcinha misteriosa é achada. Então, qual é a probabilidade desse surgimento, desse acontecimento, dado que está havendo uma traição? 50%. Agora, qual é a probabilidade dessa calcinha ter aparecido sem uma traição estar acontecendo? 5%. Quando a gente equaciona essas probabilidades e utiliza o teorema de Bayes, a gente encontra que a probabilidade de uma traição, dado que aquela peça foi achada, é de apenas 29%. E aí? O que é que vocês acham desse valor? Se vocês ainda estiverem inconformados com isso, essa conta está furada. Vocês só estão inconformados porque vocês estão presos no poder de uma probabilidade prévia. Para que a gente entenda como é que uma probabilidade prévia é tão forte, estão vendo aí? Essas são situações que justificam frases como essas aqui, ó. Quem foi rei nunca perde a majestade, teu passado te condena, quem não te conhece que te conte. Então, quando a gente conhece o passado, ou quando a gente acha que conhece o passado, a gente fica preso no poder da probabilidade prévia. Para a gente entender como é que o teorema funciona, eu vou recuperar a questão inicial que o Nate Silver colocou para a gente, que está aqui. Qual é a probabilidade de uma traição, levando em conta que encontramos aquela peça íntima? Veja, isso pode ser escrito da seguinte forma: qual é a probabilidade de X dado C? Ou seja, qual é a probabilidade de uma traição, dado que a calcinha apareceu ali? Como é que a gente resolve essa questão? Então, vamos considerar o conjunto de pessoas. O que é que a gente sabe? Que um conjunto de pessoas trai, outro conjunto de pessoas não trai. E observem, não existe meio termo. Ou está traindo, ou não está traindo. Então, nesse caso, nós temos dois eventos aí. O evento X, pessoas que estão traindo. Evento X', ou seja, o complementar de X, pessoas que não estão traindo. E aí vem o evento calcinha misteriosa, chamado aqui de evento C. Apareceu uma calcinha. Então veja, a questão é, uma vez que aconteceu esse evento, qual é a probabilidade de haver uma traição? Então veja, para que haja uma traição, o evento tem que acontecer nessa região aqui inferior do evento C. Ou seja, alguém que estava traindo deixou aquela calcinha lá. O que é que a gente sabe disso? Né? O que é que a gente já sabe da teoria da probabilidade que ajuda a gente a entender? Veja, eu estou diante de uma probabilidade condicional. Neste caso, o que é que a gente sabe? Que a probabilidade de x dado C é a probabilidade de x e C acontecerem ao mesmo tempo, ou seja, a probabilidade da interseção em relação à probabilidade do evento C. Então, é P de C interseção com x sobre P de C. Por outro lado, eu sei que se eu inverter a ordem desses dois eventos, então veja, primeiro eu vi a calcinha. No segundo momento, eu estou avaliando a probabilidade de uma traição. Mas eu posso inverter. Eu posso considerar a traição e depois achar a calcinha. Como é que eu expresso isso? Da seguinte forma: P de C dado X. E aí, como é que é a equação dessa nova condição? Probabilidade da interseção dividido pela probabilidade de X. Porque aqui eu estou considerando quem veio primeiro. Neste caso, a traição. No caso anterior, eu estava considerando que a calcinha veio primeiro. Beleza. Substituindo essa segunda equação na primeira, a gente altera ela para essa segunda condição aqui.
Mas veja, ainda assim eu não sei qual é a probabilidade de achar uma calcinha. Como é que a gente resolve isso daí? Aí é onde vem a sutileza do teorema de Bayes. Observem o seguinte: como não existe meio termo entre quem trai e quem não trai, nós temos o nosso espaço amostral dividido em dois conjuntos mutuamente exclusivos e complementares. Esse é o aspecto fundamental. De tal forma que o evento calcinha ele vai ser a soma das duas interseções entre o evento C e o evento X, o evento C e o evento X'. Então, observem aqui que C é a união das duas interseções de X com C e X' com C. E quando eu procuro a interseção dessas duas interseções, a interseção é um conjunto vazio. E por quê? Porque não existe interseção entre quem trai e quem não trai. A implicação disso é que agora a probabilidade de C pode ser calculada diretamente pela probabilidade das duas interseções. Então, a probabilidade de C é a probabilidade de C interseção com X mais a probabilidade de C interseção com complementar de X. Isso, pessoal, é chamado de teorema da probabilidade total. Mas ela só é verdade se as partições que a gente fizer no espaço amostral forem todas elas mutuamente exclusivas. Quando a gente pega essa equaçãozinha que apareceu e substitui lá na anterior, a gente encontra essa configuraçãozinha. O que é que a gente já sabe? A gente já calculou antes, já sabe quem é a probabilidade de C interseção com X. Mas agora apareceu um termo novo, que é a probabilidade de C interseção com X'. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai reescrever essas duas probabilidades em termos de probabilidades condicionais. Mas o que é que eu sei? Eu sei que a probabilidade de C dado X' vai ser a probabilidade da interseção de C e X' dividido pela probabilidade de X'. Então, quando eu reorganizo essa equação e substituo na equação anterior, ela fica desse jeitinho aqui. Então, vejam, pessoal, agora eu já consigo calcular a probabilidade que eu estou interessado em função das probabilidades condicionais que foram postas. Então, essa equaçãozinha aqui que a gente viu, ela é a versão econômica do teorema de Bayes. Ela ajuda a gente a relacionar probabilidades condicionais a eventos que estão ligados entre si. Mas qual é o caso geral, né? É nessa condição que o teorema de Bayes fica absolutamente poderoso, absolutamente fantástico. Para a gente entender como é que ele funciona, façamos o seguinte: vamos considerar um espaço amostral qualquer e vamos particioná-lo agora em N partições, de tal sorte que essas partições sejam todas elas mutuamente exclusivas. Qualquer combinação que a gente pegue, 2 a 2, 3 a 3, elas têm que ser mutuamente exclusivas. Ou seja, a interseção entre todas elas é sempre um conjunto vazio. Qualquer par que você pegue tem que dar interseção zero. Por outro lado, se eu unir todas essas partições, eu tenho meu espaço amostral reconstruído. Isso é importante, né? Essa partição mutuamente exclusiva, ela é a chave para que a gente consiga calcular as probabilidades condicionais. Então veja, quando acontece um evento B dentro desse nosso espaço amostral, né, a gente pode invocar a mesma condição que a gente viu no exemplo anterior. Quem é o meu evento B? Ele é a união de todas as interseções de B com as várias partições do nosso espaço amostral.
E quando a gente vai pegar a interseção dessas interseções entre si, de novo, a gente encontra um conjunto vazio. E por quê? Porque as partições originais são todas mutuamente exclusivas. Aí veja, qual é a implicação disso? De novo, como eu estou diante de vários eventos mutuamente exclusivos, a probabilidade de B é a soma direta de todas as probabilidades das interseções desses eventos acontecerem ao mesmo tempo. Reescrevendo tudo isso daí, como a gente fez no exemplo anterior, em função das probabilidades condicionais, o que é que a gente vai encontrando? A gente encontra que a probabilidade de B é o somatório desse produto aqui. Ó. Então, eu tenho N partições, então eu vou somar a probabilidade de B, dado AI, multiplicado pela probabilidade de AI, com I variando de 1 até N. A gente sabe que uma probabilidade condicional ela é expressa desse jeito aqui. Então, a probabilidade de dado AI acontecer, dado que B aconteceu, é a probabilidade da interseção divididos pela probabilidade de B. Ou seja, o evento B aconteceu. Agora eu quero saber qual é a probabilidade de ele ter acontecido dentro do B. Quando a gente reescreve isso daqui, a gente tem que a probabilidade de AI dado B é expresso desse jeitinho. Então vejam, essa é a fórmula geral do nosso teorema de Bayes. Agora, para fixar tudo isso, eu vou pegar um exemplo que está no livro do Moretin, que só lembrando, é um livro que tem na nossa biblioteca, então na primeira oportunidade que vocês tiverem, ou passem na biblioteca, ou comprem um livro para estudar por ele. Então, a gente tem lá o exercício 23 e 24. Eu vou ler ele aqui para vocês e na sequência eu vou resolver. Uma companhia produz circuitos em 3 fábricas, 1, 2 e 3. A fábrica 1 produz 40% dos circuitos, enquanto a 2 e a 3 produzem 30% cada uma. As probabilidades de que um circuito integrado produzido por essas fábricas não funcione são 1%, 4% e 3%, respectivamente. Então, escolhido um circuito da produção conjunta das 3 fábricas, qual é a probabilidade de o mesmo não funcionar? E, na sequência, considere a situação do problema anterior, mas suponha agora que o circuito escolhido ao acaso seja defeituoso. Determine qual é a probabilidade de ele ter sido fabricado em 1. Então, vamos ver como é que a gente resolve essa situação. O primeiro passo é a gente entender quais são os eventos e as suas probabilidades. Então, observem, a gente tem a produção da empresa. Ela é dividida em 3 partes, a produção da fábrica 1, da fábrica 2 e da fábrica 3. Quando a gente soma, dá a produção total. E vejam, quando um circuito ele é produzido na fábrica 1, ele não é produzido nem na 2 nem na 3. E vice-versa, se ele for produzido na 3, ele nem foi na 1 nem na 2. Então, a gente tem aí uma partição de eventos mutuamente exclusivos. Então, o que é que a gente tem? A gente tem o evento 1, que é produzido na fábrica 1, que tem probabilidade de 40%. Produzido na fábrica 2, que tem probabilidade de 30%, e produzido na fábrica 3, que tem probabilidade de 30%. E aí vem o evento D, que é ser defeituoso, ou nos termos que foi posto lá no enunciado, não funcionar. E agora o que é que a gente sabe? A gente sabe que a probabilidade de um circuito ser defeituoso, dado que ele foi produzido em 1, é de 1%. A probabilidade dele ser defeituoso, dado que ele foi produzido em 2, é 4%. E a probabilidade dele ser defeituoso, dado que foi produzido em 3, é de 3%. E qual é a pergunta que ele fez? Bom, qual é a probabilidade dele não funcionar? Se vocês não se esqueceram, este é o caso de a gente calcular a probabilidade de D usando o quê? O teorema da probabilidade total. Então, como é que a gente calcula
P de D. Vejam, a gente tem de novo uma partição da produção em 3 partes, 1, 2 e 3. De modo que a interseção entre esses 3 eventos, entre esses 3 conjuntos, é sempre um conjunto vazio. Isso implica que o meu evento D ele vai ser a soma, no caso, no linguajar dos conjuntos, a união das 3 interseções. Então, quando eu pego a interseção de D com 1, 2 e 3, e eu uno essas 3 interseções, eu reconstruo o meu evento D. E aí, assim como eu fiz antes, quem é P de D é a soma das probabilidades de cada uma dessas interseções. E, de novo, por que não aparecem os termos cruzados? Simplesmente porque eu estou diante de eventos que são mutuamente exclusivos. Então, a gente reescreve isso daqui em função das suas probabilidades condicionais e faz as contas. Por quê? Porque agora não existe mais nenhum dado faltando. Então, vejam, a probabilidade de a gente encontrar um circuito que não funcione é de apenas 2,5%. Agora, vejam só, uma vez que eu estou com um evento consumado, eu estou com um circuito na minha mão, e esse circuito não funciona, veja, eu já sei que isso é verdade, o circuito não funciona. Veja a pergunta como é. Uma vez que ele não funciona, qual é a probabilidade dele ter sido produzido na fábrica 1? Observe que agora eu estou no caminho inverso do enunciado. O enunciado veio me colocando, olha, produz em 1, produz em 2, produz em 3. Cada uma dessas fábricas produz esses circuitos com defeito. Beleza, mas veja, primeiro acontecia a produção, depois a identificação do defeito. Agora, a ordem se alterou. Eu estou com um circuito defeituoso. A pergunta é, de onde ele veio? É nisso que o teorema de Bayes nos ajuda. E agora, qual é a pergunta? A pergunta é qual a probabilidade de ter sido produzido em 1, dado que é defeituoso. Então, veja, a parte que nos interessa é saber se este evento aconteceu aqui dentro. Ou seja, esta é a região que a gente se interessa. Então, qual é a probabilidade desse circuitozinho danado, que não funciona, ter acontecido? Está aqui dentro. Fazendo as contas, cálculo de I dado D, a gente pega lá a fórmula geral do teorema de Bayes, temos todas as probabilidades dadas, é só fazer a conta. Ou seja, 16% é a probabilidade de, uma vez que a gente encontre um circuito defeituoso, que ele tenha vindo da fábrica 1.